Sejam bem-vindos. Como consequência da pandemia da Covid-19, a Federação Portuguesa de Futebol deu por concluídas as provas nacionais de futebol não profissionais. O Futebol Clube de Felgueiras encontrava-se na sétima posição do Campeonato de Portugal, na Série B, tendo feito uma época um pouco aquém das expectativas dos adeptos e dos seus sócios. Temos connosco por videoconferência Lionel Costa, presidente do Futebol Clube de Felgueiras, com quem vamos conversar um bocadinho, fazer um balanço da época que agora está a terminar e também perspectivar um bocadinho aquilo que poderá ser o Felgueiras na próxima época. Lionel, muito obrigado por estares aqui connosco. Começava por te perguntar qual a tua opinião sobre esta decisão da Federação Portuguesa de Futebol e de que forma é que isto pode influenciar o Futebol Clube de Felgueiras. Olá Pedro, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite e a consideração pelo Futebol Clube de Felgueiras. Relativamente a esta opção da Federação de dar como concluídas as provas, eu acho que pode-se dizer que ela surge um pouco tardia. Não estou a dizê-lo em jeito de crítica, porque percebo que para quem decide, e sobretudo nestas circunstâncias, foi uma decisão muito difícil e que estava à espera de mais elementos para decidir com segurança. Mas, como eu disse, um pouco tardia, mas para os clubes, para quem está do lado de cá, porque durante este mês, cerca de mês, que vivemos esta indefinição e incerteza quanto ao futuro, foi de facto muito complicado. No entanto, não há dúvida nenhuma que foi a decisão mais acertada e aquela mais esperada perante estas circunstâncias, porque apesar do interesse, seja desportivo, seja económico, acima de tudo está a questão da saúde pública e, como eu disse há pouco, os indicadores davam-nos a entender que, de facto, o evoluir da situação não seria favorável para os próximos tempos. E basta ver o que foi decidido quanto ao terceiro ciclo do ano letivo para perceber que não havia condições para, a breve prazo, retomar as competições. Portanto, não havia outra solução, aceitámo-la com naturalidade, agora só esperávamos e gostávamos que a próxima época, pelo menos, começasse com normalidade, dentro do possível e dentro dos prazos expectáveis. Sim. Olha, que balanço é que fazes desta época? O Felgueiras ficou um bocadinho aquém dos objetivos. Bem, de facto é usual, e eu compreendo e eu próprio o faço, e o Felgueiras, a sua direção, as suas estruturas fazem essa avaliação. Mas, como disse, é um bocado usual fazer-se o balanço de uma época só com base na equipa principal. Eu compreendo. E quanto a isso, de facto, o objetivo do Felgueiras, com a estrutura atual que tem, é de facto sempre e tem de ser o de subir. Mas a verdade, e as pessoas apercebem-se disso, o investimento no último ano baixou consideravelmente. No entanto, contratamos com algum critério e acho que, na minha opinião, construímos um papel muito interessante. E a verdade é que as coisas não começaram tão bem quanto nós esperávamos. Primeiro começámos numa fase de só conseguíamos empates, não saíamos ali dos empates. Depois chegámos às vitórias, mas tivemos sempre alguma intermitência, seja de exibições, seja de resultados. E agora, na parte em que finalmente as coisas melhoraram bastante, de tal forma que nos últimos 5 jogos fomos a equipa do Campeonato de Portugal, de todas, aquela que mais pontuou. A época terminou abruptamente e sem que nada o fizesse prever, como eu disse, na nossa melhor fase. Bem, o que é que isto nos levaria a esta melhor fase? Primeiro, gostaríamos e tínhamos expectativas que ela se mantivesse, que não fosse tão intermitente como foi no resto da temporada. Agora, se isto nos daria a subida, matematicamente ainda era muito possível. A subida, o acesso aos lugares de play-off. Sim. Mas na prática sabemos que seria muito difícil, porque o atraso já era algum. Não até só quanto ao segundo lugar classificado, mas também porque havia ali outras equipas pelo meio. Mas como eu disse...
acabámos por, a última imagem que demos aos nossos sócios, adeptos e à competição foi uma imagem mais coincidente com o nosso valor. E temos pena que a época não tivesse sido levada até ao fim, porque aí a nossa posição na classificação seria sem dúvida mais coincidente com o nosso valor. Olha, mas deixa-me só dizer, sim. porque, como eu estava a dizer há bocado, normalmente faz-se a avaliação só pela equipa principal. Mas, como disse, a equipa principal não é a única coisa do Felgueiras. Temos o exemplo da equipa B, que subiu à maior divisão da Associação de Futebol de Porto, imediatamente abaixo das provas nacionais. Aliás, tirando a equipa A do Futebol Clube de Felgueiras, a nossa equipa B vai competir agora na mais alta divisão em que os clubes do concelho competem, vai se juntar ao Lixa e ao Barrosas. Isto foi uma decisão também por via desta situação, desta pandemia. No entanto, a equipa B do Felgueiras já estava em primeiro lugar com mais 4 pontos que o segundo, portanto também só vinha traduzir aquilo que já era a pontuação. E depois, deixa-me destacar aqui mais 2 ou 3 aspectos, que é ao nível da formação, que é muito importante também e é uma das coisas que nós pretendemos dar muita força. Já na época passada, os nossos sub-15 subiram à primeira divisão distrital. Esta época, os nossos sub-13 também subiram. Agora o Felgueiras tem todas as suas equipas na primeira divisão distrital. Somos o único clube do concelho que tem esta situação, porque as outras, a maior parte, tem apenas uma, ou a maior parte tem uma. Portanto, isto para nós também é importante, não pela diferenciação, mas porque, de facto, somos e reconhecemos cada vez mais como uma referência na formação no futebol no concelho. Depois, temos também em curso, desde o início do ano passado, que foi quando esta direção tomou posse, o início do processo de certificação da formação que é feita pela Federação Portuguesa. E foi hoje mesmo que tive conhecimento de uma avaliação prévia que tudo aponta que teremos no mínimo as 3 de 5 estrelas e tudo aponta, como eu disse, que estaremos muito próximo de conseguir as 4 estrelas, que é o máximo que um clube como o nosso, que não tem uma academia, pode conseguir. O que é São boas notícias. É muito boas notícias, porque além de, como eu disse, termos as nossas equipas numa boa classificação, o termos uma certificação por parte da Federação de que o nosso processo formativo corresponde às exigências é muito importante. Aqui em Felgueiras, Daniel, desculpa interromper, aqui em Felgueiras só o Barrosas é que também tem essa certificação, correto? Sim, o Barrosas tem essa certificação, conseguiu essa certificação até antes do Futebol Clube Felgueiras, mas também permitam-me que eu esclareça que foi um processo de certificação um pouco diferente, porque o Barrosas conseguiu apenas 2 estrelas. Os nossos critérios exigiam uma análise mais no tempo. Sim. E vai ser concluída, esperemos que, aliás, estaria para ser concluída agora em abril, com este problema do Covid. Sim. Presumivelmente será só em junho, mas como disse, tudo aponta que no mínimo teremos as 3 e estamos muito perto de garantir as 4 estrelas, o que para nós é quase como que um reconhecimento no papel daquilo que na prática existe. E depois deixem-me só aqui destacar mais outra coisa, que também no ano passado incitamos um processo de reconhecimento de utilidade pública do Futebol Clube Felgueiras. É um processo muito demorado, porque além deles exigem que os requisitos e as condições não se verifiquem só naquele exato momento, mas ao longo de algum tempo para nos reconhecer a utilidade pública. É um processo muito demorado, mas está completamente encaminhado. Só nos falta darem-nos o reconhecimento. Portanto, por isso eu faço um balanço bastante positivo desta época, mas sem dúvida nenhuma, com um claro amargo de boca por a equipa principal, de facto, ter ficado um bocadinho aquém daquilo que eram os nossos objetivos e expectativas e que acho que havia condições para se conseguir. Lionel, como é que se explica os melhores resultados obtidos pelo Felgueiras nas últimas jornadas, mesmo tendo em consideração que o Felgueiras perdeu 2 jogadores de referência, como o Rabiola e o Pedro Correia?
Qual é que é a sua opinião sobre este assunto? Isto é esquisito, não é? No futebol é estranho, não é? Não há regras. Investimentos e salários altos facilitam, de facto, o acesso aos objetivos, mas não são diretamente sinónimo de resultados. Isto está aí à vista. Quando todos criticaram estas saídas, não há dúvida nenhuma que também poupámos financeiramente, é verdade. Mas fizemos de acordo com o aval das equipas técnicas. E de facto foi muito ponderado e tivemos que ter mesmo este aval das equipas técnicas, porque a partir desta poderia ser uma decisão que nos iria prejudicar ainda mais ao nível da classificação, quando estas saídas, e pode-se acrescentar o Tojó, ainda antes, que era um jogador considerado preponderante e que foi nas épocas anteriores, poderíamos pôr ainda mais em risco a nossa classificação. Mas a verdade é que, após estas 3 saídas, foi quando, de facto, a qualidade e a exibição dos resultados começaram a acontecer. E não como só é que se explica? Diz? E como é que se explica? Luís, como é que se explica? Isto, há várias coisas que se podem dizer. A verdade é que a atual equipa técnica apostou muito mais na juventude, basta ver os jogadores que eram convocados, basta ver o 11 inicial. Alguns jogadores que estavam a fazer um bom desempenho na equipa B, foi-lhes reconhecido, deram-lhes uma oportunidade na equipa A, além dos que já tinham, e depois há uma coisa que é a vontade e o querer desses jovens, aliada também há muita qualidade, permitiu que realmente eles dessem uma excelente resposta. Aliás, que no início da temporada, quando construímos o plantel, eu lembro-me que, não vou dizer crítica, mas havia aqui algum receio sobre o plantel que se estava a criar, porque se dizia que havia demasiada juventude. A verdade é que foi a juventude que nos deu o melhor que conseguimos desta época. Por isso, que explicação é que se dá? Bem, eu posso dar uma de muitas, não sei se é mais correta, mas a verdade é que jovens com ambição, que querem se ingrar no futebol, que têm qualidade e potencial e querem mostrar, fazendo-no, conseguem ajudar a equipa. Claro que também é preciso sempre ali um bocadinho da experiência para os ajudar, mas eu penso que é um bocadinho por aí, mas de facto é estranho, analisado da forma como fizeste a pergunta, que quando saem os jogadores mais sonantes e até mais caros, é quando a equipa consegue produzir as melhores exibições e resultados. Lionel, o Mister Nuno Andrade foi a aposta certa? Ele que entrou em fevereiro, julgo eu, vai continuar no próximo ano? Bem, os resultados desta equipa técnica, liderada pelo Nuno Andrade, demonstram que foi claramente uma aposta certa. De todos os jogos, mesmo com estas reduções de plantel que falámos há pouco, de todos os jogos que fez, só perdeu 2 pontos, que foi no primeiro jogo que fez, num empate a 3 contra o Arouca, o primeiro classificado. De resto, ganhámos todos os jogos. Portanto, com estes indicadores, parece-me não, garante a sua continuidade, é lógica, será lógica. Aliás, o nosso objetivo, quando apostamos no Nuno Andrade, foi porque, primeiro, era alguém que já conhecia a casa, já foi treinador adjunto do Felgueiras aqui há uns anos, e, por outro lado, permitir que, claro, que correndo bem as coisas como correram, que desde um pouco cedo começasse a preparar a próxima época, porque a próxima época idealmente prepara-se na época anterior, principalmente com um treinador que acompanha o plantel para identificar o que é que, entre aspas, interessa para o ano seguinte. Portanto, respondendo muito diretamente, sim, é das poucas coisas que para já podemos dizer que o Nuno Andrade terá a sua continuidade no comando técnico de Felgueiras. Lionel, o Futebol Clube de Felgueiras tem procurado novos parceiros e investidores que tragam uma mais-valia para o clube e que permitam um reforço do plantel e atacar a tão desejada subida de divisão?
Bem, como toda a gente sabe, existe uma SAD no Felgueiras. E esse é um tema mais do foro da SAD, que eu não queria abordar em demasiado pormenor. No entanto, a verdade é que este tema já foi notícia aqui há uns meses atrás e, portanto, não é segredo que sim, que por parte da SAD há uma procura de investidores que possam se juntar e dar mais potencial financeiro para atacar mais a questão da subida, porque ainda há pouco falávamos da questão de jogadores caros e isso não é sinónimo de garantir resultados. No entanto, é uma grande ajuda. E o Felgueiras, apesar de ter neste momento o investimento externo dessa SAD, que é uma grande ajuda, porque sem esse investimento o Felgueiras estaria perante, em termos financeiros, perante o apoio que tem, seja municipal, seja dos empresários do concelho, dos sócios e adeptos, não lhes permitiria ter um plantel tão competitivo como tem tido nos últimos 3, 4 anos. E depois, de facto, a necessidade desse investimento surge porque nos últimos 2 anos, pelo menos, que só 2 dos 3 acionistas, do qual um é o futebol, o próprio clube, é que tem entrado com a sua parte do capital. Há um acionista que não tem comparticipado, o que leva a uma sobrecarga dos outros acionistas. Portanto, para nós era de facto importante e juntar aqui mais um investimento que nos permitisse dar mais alguma força. Lionel, mais uma pergunta e tendo em consideração aqui também os efeitos da Covid-19, como é que vai ser a preparação para a próxima época do Felgueiras ao nível da construção do plantel? Vai ser uma aposta na manutenção dos atuais jogadores? Vai ser uma aposta em reforços? Vai haver uma revolução da equipa? Vai ser uma aposta nas camadas jovens, na equipa B? Como é que vai ser a próxima época a nível da construção do plantel? Bem, essa é também uma questão que, no que respeita ao plantel principal, depende muito da SAD, dos investidores, do nível de investimento que vai ser possível. Parece-me que é um pouco prematuro ainda falarmos disso. Primeiro, os investidores, os acionistas, terão que definir qual é o orçamento que irão fazer, mas isso depende ainda de algumas coisas, por isso é que eu digo que é prematuro. Basta ver que, primeiro, não sabemos quando é que vai começar o campeonato, e mais importante que isso, é o modelo competitivo. Estamos numa fase em que quem está mais por dentro aqui do futebol e do Campeonato de Portugal em concreto sabe que há bastantes propostas para alterar o modelo competitivo. A verdade é que nós temos um modelo competitivo que não é nada justo, é muito ingrato, que é de 72 equipas espalhadas por 4 séries do país, apenas sobem 2. Ou seja, de 72 equipas apenas sobem 2, é muito ingrato, e mesmo equipas que conseguem fazer investimentos megalómanos, e dou o exemplo do nosso vizinho Vizela, que há 2 anos atrás, subsequentemente, tem feito investimentos na ordem do que temos conhecimento agora de €1 milhão por ano, e isso não lhe tem valido as subidas, porque consegue aceder ao play-off e depois não consegue. Portanto, de facto, é muito ingrato também para quem investe. Este modelo competitivo é muito ingrato e injusto. E sei que há aí movimentações para alterar a competição. Não sei se vai avante, se não vai, e obviamente essa será uma das condicionantes para depois se avaliar a questão do investimento. Portanto, é prematuro. Mas uma coisa eu posso dizer, o Futebol Clube Felgueiras, o clube e eu, enquanto presidente, uma coisa pela qual nos temos batido e nos vamos bater, e que temos toda a receptividade por parte dos acionistas, é de que vai continuar a haver uma aposta forte na formação e na equipa B. A equipa B é quase como que o berço dos jovens da formação que vão dar os primeiros passos como séniores.
porque se não conseguirem aceder logo às equipas principais, seja a Felgueiras, seja a equipa do Conselho, seja outras, tem sempre ali a equipa B para dar os primeiros passos. E para nós é importante haver aqui um elo de ligação da formação para a equipa B, da equipa B para a equipa principal. E isso é das poucas coisas que podemos garantir. Agora, quanto a continuidade de atletas, reestruturações, reformulações de plantéis, ainda é um bocadinho cedo. E não depende tanto de nós, depende mais um bocadinho da SAD. Muito bem. Lionel, eu não podia deixar de colocar uma questão sobre aquela que para mim foi a grande novidade desta época, que foi a criação da equipa de futebol feminino do Futebol Clube de Felgueiras. Como é que estão a ser estes primeiros passos desta equipa de futebol feminino? Bem, estão a ser uns passos muito difíceis, mas tal como em tudo que acontece de novo, tudo que é novo. Mas é um projeto muito, muito bonito, que único no Conselho, que me parece que ficou dentro das nossas expectativas para o primeiro ano. Tivemos muitas dificuldades na sua criação, sobretudo porque ninguém acreditava que fôssemos de facto avançar com este projeto. Aliás, quando esta direção tomou posse, há cerca de 2 anos atrás, foi uma das coisas que dissemos que iríamos implementar. Não conseguiríamos implementá-lo logo naquele ano, mas durante aquele ano preparámos para que no ano seguinte, ou seja, esta época, o implementássemos e implementamos. As coisas correram muito bem e fruto de muito trabalho, entrega de todos os envolvidos, seja plantel, equipa técnica, staff de apoio, elementos da direção. Destaco aqui a Silvia Ribeiro, que foi de facto o rosto desde o primeiro minuto, desde há um ano atrás, portanto isto não foi pensado só agora e gostávamos muito de continuar. Aliás, se não continuássemos seria estranho, mas tem tudo para correr bem este projeto e para que o Felgueiras Futebol Feminino se passe a ser uma referência. Lionel, tem-se falado muito ainda a propósito da equipa de futebol feminino que há alguma falta de apoios, especialmente de apoios por parte da Câmara Municipal. O que é que tens a dizer sobre este assunto? Bem, não sei, eu por acaso senti que a pergunta anterior eu tinha terminado de uma forma em que não deixei muito claro a questão. E de facto as minhas reticências tinham a ver precisamente com essa questão, em que, como sabemos, tudo o que é futebol, e não vamos falar de país, vamos concentrar no caso do Conselho, tem apoio municipal. E a equipa feminina não poderia deixar de ter e merecer um tratamento igual. Portanto, as minhas reservas eram só por aí. Mas esta é uma questão que, de facto, é como dizes, de facto, a equipa feminina não só não recebeu poucos apoios, como não recebeu nenhum apoio da Câmara Municipal de Felgueiras. O valor que se falava não foi para a equipa feminina, foi para o clube como um todo. Por ter atletas femininos a competir, o valor foi de 500 euros, que é irrisório. Houve um entendimento dos serviços do desporto de que o regulamento do apoio ao desporto amador não contemplava o apoio para uma equipa feminina. Não é assim de todo. Houve uma clara erro de leitura aqui dos serviços, até porque na prática isto consubstanciaria uma discriminação que só seria própria do tempo dos nossos bisavós, que não é dos nossos tempos. No entanto, porque estávamos cientes que foi um lapso de interpretação, tive a oportunidade de já conversar quer com o Sr. Presidente de Câmara, quer com o Sr. Vereador de Desporto, e deram-nos a palavra que estariam a reparar e que iriam reparar este lapso e que estou convicto que iremos receber o apoio que nos é devido para a equipa feminina. Aliás, de outra forma, não era sustentável. Só esperarmos é que
a decisão seja feita o quanto antes, porque no âmbito de tudo que temos vindo a falar ao longo desta entrevista, por causa deste problema do Covid, sim. os nossos problemas financeiros com a quebra de receitas inesperadas, os nossos patrocinadores, enfim, quem recorre aos nossos serviços de publicidade, também passa maus momentos, e o apoio da Câmara, cumprindo aquilo que é o regulamento do apoio ao desporto amador e sendo feito o quanto antes, pode nos ajudar a minimizar. Lionel, chegamos aqui ao fim desta pequena conversa. Queria-te agradecer a disponibilidade que tiveste para connosco e muito obrigado. Não, eu é que agradeço. Obrigado.